Bom, nós vamos resolver duas questões de prismas, de área total de prisma e volume também. E uma questão, bom, é que eu vou fazer um prisma aqui, tá? A base quadrangular, ou seja, ela vai ter, mas ela é quadrada, ela tem 4 lados e é quadrada, tá? Porque tem polígonos de 4 lados que não são quadrados. Se ele diz que é quadrado, o quadrado, além de 4 lados iguais, tem os 4 ângulos também. Então, aqui, quando fala que é quadrado, é porque esse aqui é igual a esse. Então, eu chamo de x. E aí, se a altura for 10, eu tenho como eu calcular tem como calcular a área? Tem. Primeiro eu vou ter que achar o x, entendeu? E aí, como é que seria aqui? A face de baixo é x vezes x. Então, a face de baixo, que é igual à de cima, é x ao quadrado. Os lados, então vai ser, aqui é x e aqui é 10. Os lados, os dois lados, seria 10x. E a parte da frente, se aqui é 10, aqui também é 10. Então, seria também a frente e a parte de trás, também 10x. Ok? Então, é isso que nós vamos precisar para... Basicamente é isso. A segunda questão vai envolver porcentagem. E aí tem que lembrar a porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem é por 100. Quando eu falo 25%, eu estou falando de 25 sobre 100. Se eu falar 18%, 18 por 100. Ok? Isso. Agora, se eu falar 10%, não. Se eu falar que aumentou 10%, eu estou dizendo que vai ser 100, que já tinha, mais 10%. E se diminuiu, 20%, passou a ser 80. Porque quando eu diminuo, eu tiro do 100. Eu tinha 100, diminuiu 20, eu fiquei com 80. E aí, quando eu digo que é 25%, isso é igual a 0,25. 18%, 0,18. 45%, então é 0,45. 34% é igual a 0,34. Aqui, quando aumenta, eu vou ter... quanto seria 100%? 100% seria 100 por 100, e aqui seria 10 por 100. 100 por 100, todo número ele dividido por ele mesmo é igual a 1. 10% é 0,10, que é 0,1. Então, aqui é 1,1. Então, aumentar 10% é a mesma coisa que 1,1. Então, se aumentar 25%, 1,25. Se aumentar 18%, 1,18. Então, se falar que vai aumentar 18%, vai passar a ser 1,18. Se aumentar
25%, 1,25. Por quê? Porque nós vamos botar aumentando, é 100 mais o que for a parte que vai aumentar. O 100 é igual a 1, porque 100 dividido por 100 é igual a 1. 100% é igual a 1. E se for diminuir, se diminuir 30%, diminuir 30%, nós vamos ficar com 70%. E aí, 70% é a mesma coisa que 70 por 100, que é igual a 0,7. 80% é igual a 0,8. Não confundir com 8%, porque vai ser 0,08. Então, vamos ver aí a questão aí, as duas questões. Considere P um prisma reto de base quadrada cuja altura mede 3 metros e que tem área total de 80 metros quadrados. O lado dessa base quadrada mede, a área total tem 80 metros quadrados. A área total, como a base é quadrada, então a base é uma face, a parte de base de baixo é uma face, a de cima é outra. Como tem uma base quadrada de 4 lados, então tem 4 faces laterais, ou seja, um total de 6 faces. Então eu vou desenhar aqui um prisma para mostrar como é esse prisma. Vou colocar aqui, mais ou menos assim. Acho que mais ou menos desse tamanho. Vou ligar aqui. Então, estou fazendo um prisma aqui. E aí, diz o seguinte, que aqui na base é uma base quadrada, mas não diz qual é o lado. Então, nós vamos botar que o lado é x e que o lado é x. E aí, ele quer saber justamente o lado da base, que é o x. Que nós não sabemos, mas sabemos que se é um quadrado, os dois são iguais, a base e a altura. E ele diz aqui que a altura é 3. Então, aqui, a altura é igual a 3, essa é a parte aqui. Bom, então, nós podemos dizer que aqui, essa área aqui é x ao quadrado. E aqui em cima também é x ao quadrado. Por quê? Porque ela é x vezes x. Então, x vezes x, x ao quadrado. Então, nós podemos dizer que aqui é x ao quadrado em cima e x ao quadrado embaixo. E aqui do lado, 3x. Bom, a área total, ele disse que a área total é 80 metros quadrados. E nós sabemos que a área total são 6 faces. Bom, nós já vimos aqui que essas duas faces aqui é x ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, uma é x ao quadrado. Espera aí que aqui a caneta tá... Espera aí, acho que eu vou... Aqui, x ao quadrado, x ao quadrado. E aqui eu tenho desse lado de cá 3 vezes x, então eu tenho 3x dos lados. 3x e 3x de um outro lado também, do lado direito e do lado esquerdo. E aqui na frente, esse pedaço aqui também é 3, ó. Esse pedaço é 3. Então vai ficar 3 vezes x. Na frente e atrás também é 3x. 3x, 3x. Logo, isso tudo vai ter que dar 80. 80. Espera aí que eu joguei muito para baixo.
Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos x ao quadrado, 1x mais 1x. O que nós temos? Temos 2x. Espera aí que a caneta tá agarrando aqui o negócio. Ela tá sensível. 2x ao quadrado. Aqui eu tenho 3x 4 vezes. 3 mais 3, 9, mais 3, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, 12. Então, 12x. E o mais 80 eu vou passar para o lado de cá, menos 80. Isso lá do lado já ficou igual a zero. Eu vou dividir toda a equação por 2 para poder facilitar as contas. 2x dividido por 2 vai ficar um só. 12 dividido por 2 vai ficar 6. E 80, menos 80 dividido... Opa, não é menos 80. Vai ficar menos 40. Igual a zero. Então, é uma fórmula de Bhaskara, eu vou resolver pela equação, aliás, é uma equação do segundo grau que eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, eu vou colocar aqui A, B e C, que são os coeficientes da equação. A, B e C. E vou colocar aqui o delta, que é igual, ou discriminante, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí, aqui nós vamos colocar o b, depois o 4 é o 4 mesmo, depois eu vou colocar o a e depois eu vou colocar o c. E em seguida, eu vou resolver a equação pela a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos, raiz de delta, sobre 2A. Aí eu vou colocar no lugar do B aqui, menos B, mais ou menos o delta que eu vou achar, vou colocar dentro do radical, 2 vezes o A. O A eu coloco aqui. Então, vamos lá. O A é o que está na frente do X. O coeficiente está na frente do X. Logo, ele é 1. O B é o que está na frente do X, aliás. O A está aqui na frente do X ao quadrado, é 1. O B é aqui. E o C é menos 40. Ele não tem X. Agora eu vou para o discriminante. B é 6. O A é 1. E o C é menos 40. Olha, poderia fazer sem ser pela forma de Bhaskara, porque aqui é 40... E podia ser o 8 e o 5, ou o 10 e o 4. Depois aqui era a soma, um negativo e um positivo, 10 e 4. Então a resposta está entre 10 e 4, não vai ser positivo e negativo, mas vamos fazer aqui. Delta é igual 6 ao quadrado, 36. Menos e menos, tem um menos aqui na frente do 4. Tem um menos na... Poxa... Tem um menos na frente do 4 e tem um menos na frente do 40. Então, dá 2 sinais de menos. 4 vezes 4... 4 vezes 40, 160. Somando 36 com mais 160, 196. Então, esse é o valor do delta. Achamos o valor do delta. Agora, falta achar aqui resolver a equação. O B é 6, aqui é 6. O delta é 196. E o A é 1. Então, ficou menos 6. Raiz quadrada de 196, 14. 14. 2 vezes 1 dá 2. Então, a nossa resposta... Nós temos aqui da equação do segundo grau, espera aí que eu botei para uma questão lá de baixo. A equação do segundo grau vai ter duas respostas.
uma que eu vou chamar de x1 menos 6 mais 14. Divide por 2. E a outra, o x2 menos 6 menos 14. Que eu vou ignorar, não serve. Vou escrever aqui, não serve. Por quê? Porque nós queremos saber o valor de x, que é o lado do prisma. O lado do prisma não é um número negativo. Então, essa daqui, podemos já escrever que não serve. E essa daqui vai ficar 14 menos 6 dá 8 positivo. Ou seja, 8 dividido por 2, 4. Então, a resposta 4. O que é o 4 mesmo? É o x que está lá, aqui, ó. O 4 é aqui 4. Ele quer saber o valor, o lado dessa base quadrada. O lado dessa base quadrada. Ou seja, esse valor de x aqui. Então, aqui é 1 quadrado e é 4. Se a área da base de um prisma diminui 10% e a altura aumenta 20%, o seu volume, o que vai acontecer com o volume? Volume, vou botar V, do prisma é a área da base vezes a altura, que eu vou botar 1H. Então, esse é o volume. Quando ele diz que, peraí, vamos ver aqui o que ele está dizendo, diminui 10, é porque passou a ser 90%. 90% é o mesmo que 0,9. Então, ele aumentou 90%. Diminuiu 10%. Então, é 90%. Ele aumentou 20%, então passou a ser 120%, que é igual a 100% mais 20%. Ou seja, 100% é igual a 100 dividido por 100, e 20% é 20 dividido por 100. Ou seja, aqui é 1 e aqui é 0,2. Ou seja, 1,2. Então, o que nós vamos fazer? O volume passou a ser 0,9 AB, ao invés de ser AB. E a altura passou a ser 1,2 H. O que aconteceu? Por que passou a ser 0,9? Porque diminuiu 10%. Então, isso é 90%. Aumentou 20%, então passou a ser 1,2. Se aumentar 20%, é 1,2. Se aumentar 30%, 1,3. 40%, 1,4. Agora, se fosse 2% de aumento, mais 2%, então seria 1,02. Se fosse menos 2%, seria 98%, que é 0,98. Então, nós temos que fazer a conta aqui de multiplicar aqui 1,2 vezes 0,9. 9 vezes 2, 18. Fica o 8 e vai 1. 9 vezes 1, 9. Com 1, 10. Multiplicar por 0 não vai alterar em nada. Como tem duas casas aqui depois da vírgula,
eu botar a nossa resposta também tem duas casas depois da vírgula. Então, vai ficar V igual a 1,08 AB vezes H. Ou seja, resposta aumentou 8%. Aumentou 8%. E essa é a letra aumenta 8%. Tá? Letra A. Cuidado aqui, que aqui tá aumenta 108%, não. Passou a ser 108% e não aumentou 8%. Ou não aumentou 108. Aumentou 8. Passou para 108%, mas isso aqui é 108%, mas não é que aumentou 108%, passou a ser 8% maior.